Seguindo nossa série de vídeos de preparação para o Enem, é importante que você veja o vídeo anterior, no qual a gente define os principais temas que serão trabalhados. Vamos analisar hoje o feudalismo, né? Vamos entender que o feudalismo foi um sistema econômico, político e social da Idade Média, né? Uma questão que pode passar na nossa cabeça é qual a importância de nós estudarmos o feudalismo hoje, né? Por que o feudalismo é tão importante ainda hoje, né? A gente tem que entender que o feudalismo e esse período denominado Idade Média foi o período de formação da civilização europeia. O que isso significa? Essa civilização que vai dar origem a todas as colônias nas Américas, né? Ou todo o sistema de colônias na América, né? Pelos descobrimentos, pela expansão marítima, né? E que vai influenciar na nossa formação cultural e na nossa formação social também, né? Foi um período que, para muitos, foi visto como um período de trevas, mas que foi sendo revisado ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo foram surgindo novas ideias sobre a questão da Idade Média e que, de fato, foi a Idade Média. Nesse sentido, nós vamos começar a explorar tanto o significado da Idade Média, quanto uma possível cronologia construída, quanto principalmente a análise desse contexto em que se situa a Idade Média. Quais foram os antecedentes nesse contexto e quais foram os principais fatores que caracterizaram esse período da história da civilização ocidental. Houve feudalismo em outros países, né? Até tem se divulgado muito o feudalismo, por exemplo, no Japão, né? Tem até uma série aí que está passando no serviço de streaming que é Shogun, né? Que retrata o feudalismo japonês. Mas o feudalismo que nós vamos tentar entender, buscar compreender, é esse feudalismo do Ocidente, o feudalismo da Europa que vai formar a Europa em si, esses países, né? E toda essa cultura europeia, tá? Que vai partir, claro, de um legado romano e de um legado germânico. Isso tudo fundido com quem? Com o cristianismo, né? Então nós vamos ter uma influência da Igreja Católica, uma influência das tribos germânicas e uma influência do legado romano, né? Que vai formar essa sociedade medieval. Bem, para entendermos como surge esse período da Idade Média e o próprio feudalismo, se faz necessário a gente retroceder e repensar nos antecedentes disso. O que estava acontecendo lá com relação à crise no Império Romano? O Império Romano, Roma, baseava seu sistema de produção todo no escravismo. Como era realizado esse escravismo romano? Através da expansão territorial e das guerras de conquista. Roma avançava seu território e seus adversários que eram derrotados viravam escravos. Claro, haviam também aqueles que faziam acordos, né? E não eram necessariamente escravizados, né? Quando havia interesse do Império Romano. Mas havia uma massa de escravos que, durante o período de expansão romana, era facilmente obtida. Houve um período em que o território romano foi expandido no sentido máximo possível, ou seja, ele parou a sua expansão ficou estagnada. Com essa estagnação, a quantidade de escravos necessários ou que poderiam ser fornecidos para a manutenção desse sistema deixa de acontecer. E com isso se gera uma crise de produção e uma crise de mão de obra. Com isso, Roma se viu obrigada a fazer acordos, um acordo com antigos escravos e membros camponeses que vão servir como colonos em um sistema de colonato. Esse sistema de colonato é importante para a gente entender como se vai forjar a questão do servo dentro do sistema feudal. Outro ponto importante, além disso, havia uma intensa disputa de poder em Roma.
Os períodos de manutenção de poder dos imperadores estavam cada vez mais reduzidos. Rebeliões eram constantes, até revoltas de escravos, inclusive, né? Como trata aquela história dos Espartacos, né? Trata de uma grande rebelião de escravos. Além de tudo isso, com essa crise econômica, passa-se a haver uma desvalorização da moeda, né? Então, o poder de compra da moeda em Roma passa a ficar reduzido. Além disso, uma crise econômica. Mas para fechar esse quadro todo dessa crise, ocorrem as chamadas invasões e migrações germânicas. Os germânicos eram antigos adversários de Roma. Só que Roma, dada a sua grande expansão territorial e a dificuldade de controlar suas fronteiras, ela passa a fazer acordos militares com os antigos rivais. Então, muitos germânicos que eram considerados bárbaros. O que era um bárbaro? Era aquele cidadão que não era romano, nem teria tido uma cultura helenizada, ou seja, não teria passado por um processo de helenização, que era um fator importante para Roma, já que Roma a gente não está estudando aqui Roma, não vai nem dar tempo para isso, mas é importante entender que o status cultural de um grupo helenizado era diferente em Roma, já que os helenizados passaram por uma cultura grega, né, que era muito valorizada por Roma, né? Então, isso tudo vai fazer com que, né, além desses acordos todos que haviam grupos que não tinham acordo, grupos que invadiam o mesmo território, grupos que migravam com as famílias, né, em busca de terras melhores, né? Então, toda uma situação de expansão germânica dentro do território que era anteriormente controlado por Roma. Com medo dessa expansão, ou com receio das consequências dessas invasões, a população tendeu-se a buscar o interior. Então, houve um processo de ruralização, um intenso processo de ruralização e um processo de quê? De enfraquecimento das cidades e feiras que existiam, né? Então, houve um enfraquecimento do comércio também, né? Que é uma característica importante para a gente entender como vai se formar essa sociedade medieval e como vai se estabelecer o feudalismo. Outro ponto importante a ser analisado com relação à crise do Império Romano é o avanço do cristianismo. Para muitos historiadores, esse avanço teria enfraquecido também o poder do imperador, já que, a princípio, o Império Romano combate severamente o cristianismo. O cristianismo não era bem visto pelo Império Romano, pela elite que formava Roma, pois havia, além do fato do cristianismo pregar o monoteísmo e o paganismo romano aceitar várias divindades, havia uma questão da própria autoridade e divindade do imperador que era questionada pelos cristãos. Com isso, há uma série de perseguições, martírios, torturas, são crucificados os primeiros cristãos, enfim. Há uma série de perseguições intensas contra o cristianismo. Só que esse cristianismo, além de se expandir ao longo do mar Mediterrâneo, tanto no norte da África quanto nas antigas ilhas gregas, ele chega até o território romano, inclusive em áreas próximas a Roma. A princípio, ele praticamente se origina no território romano através dos judeus convertidos ao cristianismo em Roma, mas depois se expande para a população, para as camadas mais populares e atinge a elite romana. Com isso, ocorre o quê? Uma aceitação a esse cristianismo, que é oficializada através do imperador Constantino, que permite a liberdade de culto cristão. Aí é uma confusão que muita gente promove a ideia de que ele tornou o cristianismo religião oficial de Roma, o que não é verdade. Na verdade, houve o quê? Liberdade de culto. Com relação ao posicionamento de Constantino ao cristianismo, há diversas interpretações. Algumas envolvem o caráter de fé dele, que ele teria realmente se convertido ao cristianismo, e há outras que envolvem uma questão muito mais política, de um cálculo político de Constantino, já que o cristianismo vinha se fortalecendo ao longo do tempo, inclusive atingindo as fileiras militares do seu exército. E com isso ele passou a observar
que aqueles militares que eram cristãos não temiam o campo de batalha como os pagãos. Com isso, ele acaba aderindo a esse cristianismo também. Na verdade, quem vai tornar o cristianismo religião oficial de Roma vai ser o imperador Teodósio, né? 70 anos após essa aceitação da liberdade de culto. Aí sim, o cristianismo passa a ser, a igreja passa a ser o quê? Ter o caráter oficial dentro do Império Romano. Isso vai ter consequências também para a Idade Média, já que a igreja, a gente vai estudar depois, vai ser a entidade, né, mais poderosa da Europa, né? Então, vai ter toda uma consequência com relação a isso, tá? Outro fato importante também é que durante o governo do imperador Teodósio há separação, há uma cisão entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente, sendo que o Império do Ocidente, anos após essa separação, se desagrega definitivamente. E o Império do Oriente, o Império Bizantino, ele fica de pé durante 1000 anos. Na aula de hoje, nós vimos os principais fatores que levaram à crise do Império Romano. E através desses fatores, nós podemos montar uma interface ou interligar com aqueles fatores que vão caracterizar o feudalismo, né? Então, nós vimos que a crise da mão de obra escrava gerou um problema econômico. Esse problema econômico e o problema da questão da terra fez com que se estabelecesse um regime de colunato. Esse regime de colunato vai originar o que a gente chama de trabalho servil, que é a base da mão de obra do período medieval. Além disso, nós vimos também que ocorreram invasões e migrações maciças germânicas. Com essas invasões, esse domínio germânico, através dele, ocorre duas situações. A primeira situação, uma intensa fuga das cidades para o meio rural, ou seja, o meio rural passa a ser valorizado e, com isso, o recurso terra passa a ser um denominador, um indicador de riqueza, né? E a atividade comercial ela cai, o que vai ser uma característica forte desse período medieval, do período do feudalismo. Além disso, o que vimos também foi o crescimento e o fortalecimento da igreja, que atinge o status de entidade oficial do Império Romano. Isso também vai ter consequências, né? Pois ela vai ser o quê? A garantidora desse legado romano todo. Principalmente se observarmos que o latim se torna língua oficial e a língua que é tratada principalmente pela igreja. Além disso, vai haver toda uma guarda, uma preservação do direito romano através da igreja também, já que ela passou a ser essa entidade oficial do Império Romano. Nós também vamos ver que a igreja vai exercer um papel centralizador dentro do período medieval. Ela vai ser a grande instituição que vai, inclusive, no final deste período, em dado momento, se dedicar também à educação e à cultura, né? Nós veremos que ela vai fundar as primeiras universidades. As bibliotecas vão se concentrar na igreja, tá? Então, fatores que já estavam presentes no período de crise do Império Romano, ou situações ou características, vão ser fatores que vão marcar o período medieval. Isso é muito importante para a gente, tá? Veremos também no próximo vídeo questões referentes a essa crise, essa origem do feudalismo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo para vermos essas questões, ok?